Olá, pessoal que pensa pro alto, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui de maneira diferente para gravar esse podcast de uma forma, diferente do comum que a gente está acostumado, mas é muito necessário, porque fazia muito tempo que eu queria ter esse papo maravilhoso com essa pessoa incrível, senhoras e senhores, que eu tive o privilégio de conhecer ano passado. Né, e esse ano a gente pôde passar um tempo juntos, né, na missão onde a gente serve, no treinamento. Então foi muito bom conviver, né, junto com ela. E eu quero que vocês recebam com muita alegria ela, Sarah Evelyn. Oi! Ai, que legal, cara. Muito legal estar aqui. Muito bom conversar contigo, Will. É sempre bom parar para conversar contigo. E é um prazer estar aqui. Então, Que bom, Evelyn, que bom. O prazer é nosso. Muito obrigado por esse tempo. Né? Tá voltando já de várias viagens missionárias, uhum. ações. Né? Acabei de voltar, né, Uhum, do Maranhão. Sou Luísa agora, fazendo uhum. trabalho de capelania escolar lá. Foi incrível. Que show, que show. E aí foi parceiro da Mackenzie por muito tempo. Sim. Muito Fiquei legal. traduzindo ela. Foi muito Def- legal. Depois você entra em detalhes assim, um pouco mais sobre esse trabalho da Mackenzie também, que aqui no Brasil. Então, o pessoal não sabe quem que é a Mackenzie, né? Então a gente vai trazer. Mas antes de mais nada, Evelyn, se apresente pro pessoal. Quem que é Sarah Evelyn? O que faz Sarah Evelyn? Onde habita Sarah Evelyn? Acho que pelo sotaque, né, já dá pra perceber que eu sou do Nordeste. Sou da Paraíba, natural de Campina Grande. É, eu sou professora de inglês, missionária, cantora e compositora, faço de tudo um pouco. E atualmente, né, como eu falei, é, eu dei início a essa trajetória missionária pela MPC Brasil. Estou dando meus primeiros passos para me tornar obreira pela missão e atualmente eu estou como obreira voluntária. Então, é isso. Muito bem. Diretamente de Campina Campina Grande, Grande. na Paraíba. Ô, terra boa. Isso. Você trabalha com a Ana Paula aí? Isso. Ah, que Isso. show, que show. Que Deus abençoe você. Sarah Evelyn é uma Young Leader, né? Uma jovem Uhum. líder da MPC, um projeto bem legal da MPC mundial, né? Da MPC, né, global. E tem servido aqui no Brasil de forma extraordinária. Você é professora de inglês, não sabia? Sim. Você dá Eu aulas e trabalhei. reforços particulares, assim, online, não? Sim, sim. Da hora, tô precisando. É, porque eu passei os últimos 2 anos trabalhando em escola de idioma, dando aula para Uhum, crianças e adolescentes, mas ano passado eu pedi demissão para trabalhar como obreira em tempo integral, né? uhum. E agora meu foco tem sido trabalhar com reforço, dando aulas particulares e também estou pensando em criar algum tipo de projeto social para dar aulas de inglês para crianças que não têm como pagar. Ah, que show, Então, cara. muito legal usar isso, né? Uma aptidão Uhum. minha e um dom que Deus me deu para alcançar outros jovens e adolescentes. Que show, cara, que massa. Nossa, que Deus te abençoe. Conte comigo também no que eu Amém. puder ajudar, no que eu puder colaborar nisso, né? Dar aula de inglês eu não sei, tô aprendendo, né? Como eu te falei antes aqui nos testes, a gente tá aprendendo aí o inglês, né? Então, muito bom, muito bom. Evelyn, o que me chamou muita atenção, né? Além da sua simplicidade, né? Do seu carisma, você é uma pessoa muito agradável de estar perto, sabe? Eu tenho muito privilégio de ter te conhecido. Mas tenho entendido que essa sua sensibilidade ela aflora de forma artística, né? E eu não paro de ouvir as tuas músicas no Spotify. Gente, a Evelyn tem um canal no Spotify, depois ela vai colocar, vai estar aqui no link, né? Na descrição. Cara, são muito profundas as letras. E aí eu e minha esposa escutamos juntos, assim, tipo, olha isso aqui, olha isso aqui. Cara, da onde vem toda essa inspiração? Como é ser a Sarah Evelyn, né? Expressar e deixar aflorar, né? Todo essa sua parte artística e também no sentido transcrever isso em música, cara. Como é que surgiu? Como é que foi isso? Eu sempre fui dramática, acho que isso ajuda. É, Desde criança eu gostava de escrever, gostava de inventar história, papel e caneta. E meu pai, ele escrevia músicas. Olha que E ele tinha tri. um caderno só para escrever música.
E daí eu olhei e ficava aperreando o pai, né? Eu ficava, pai, por que o senhor faz isso? E daí ele me mostrava as músicas dele, eu ficava, nossa, que legal. E daí eu pedi um caderno e um lápis também, e eu comecei a fazer música também, com o quê? 6, 7 anos de idade. Músicas muito ruins, muito vergonhosas, assim. Música falando sobre a vida, música falando sobre animal, falando sobre brincadeira, falando sobre Deus, umas músicas bem hereges, porque eu era muito criança, então eu nem sabia o que eu tava cantando. Eu não tenho mais esse caderno de quando eu era pequena, Eu já ia te mas eu perguntar. sei. Eu não tenho, mas eu lembro algumas músicas que eu escrevi, elas são extremamente vergonhosas. Minha irmã também se lembra de algumas, e isso é motivo de bullying aqui dentro de casa. Mas enfim. Mas eu lembro que eu cresci com a música e a música se tornou essencial para eu conseguir expressar meus sentimentos. Então, se eu tava com muita raiva, se eu tava muito triste, se eu tava muito alegre, a música sempre foi uma forma que eu encontrei de canalizar minhas emoções, né? Uhum. E desse projeto musical, né, que eu lancei em 2022, são músicas do período pandêmico, né? Uhum. Então, é tanto que quando você escuta, você sente aquela raiz de melancolia e tristeza e todo aquele processo que a gente sentiu, né? Aquela ansiedade que a gente sentiu durante a quarentena, porque eu escrevi a maioria daquelas músicas durante essa época da pandemia. Então, a música é um escape, né? Uma forma de colocar pra fora isso. Então, como é que a inspiração vem, né? A inspiração é, nas vivências mesmo, né? É Uhum. quando eu tô no ápice de alguma coisa, eu preciso colocar pra fora. É quando é, eu me vejo sem solução, ou quando eu preciso desabafar. Eu preciso colocar isso pra fora de alguma forma. E é claro que tem outras maneiras, né? Conversando com pessoas, pedindo aconselhamento a pessoas mais sábias e tudo mais. Mas a música, pra mim, ela é um meio muito forte de me expressar e de até mesmo honrar o Criador, né? Que é artístico por si só. Deus é artista, né? Então, Que bom, cara. E você falou assim, cara, parabéns, continue. Por favor, faça esse bem para a humanidade. Continue compondo, continue fazendo música, expressando artisticamente, expressando na forma de melodias aquilo que você sente, que de fato aquilo que você sente é parte daquilo que todos nós sentimos, né? A pandemia foi isso, né? Então, que Deus continue te abençoando e te instrumentalizando, né? Para que continue. E amém. uma pergunta assim: você falou sobre o seu pai, fazer música e tal, mas desde pequena você já conhecia Jesus? Sua família já era cristã? Como é que foi esse processo seu também de aceitar, de entender que Deus é o teu pai, Jesus é teu salvador? Me conta um pouco sobre isso. Eu cresci em um lar cristão, o que é um privilégio, né, por si só. Meus pais são cristãos, genuínos, e eu cresci vendo a fé deles, né? Eu cresci sabendo quem era Jesus, eu cresci indo para a igreja, indo para a escola bíblica dominical. Mas eu acho que, como muito filho de crente, cheguei na adolescência e eu entrei naquela fase de rebeldia, né? E eu não levei o reino a sério, eu não levei Jesus a sério. E, sei lá, eu achava que por meus pais serem cristãos e por eu ir na igreja e participar de ministérios, sabe, de louvor, de oração, eu era salvo. Mas eu não tinha convicção da minha salvação. E pior do que isso, eu não tinha convicção de que o reino espiritual era verdadeiro. Então, aconteceu que na igreja eu agia de uma forma e fora da igreja eu agia de outra forma, né? Em casa eu não agia como uma verdadeira cristã. Eu não mantinha uma vida devocional. Eu não me devotava ao Senhor de verdade, porque era quase como se eu não acreditasse nele. Como se eu não Uhum. acreditasse que ele é real, que ele é santo, que ele quer ter um relacionamento comigo. Então, meus anos de adolescência foram muito perturbadores. Mas Deus, com sua graça, ele se revelou a mim de novo, né? Uhum. E ele usou um método meio, Uhum. sabe, não usual. Porque quando eu tava prestes a completar meus 15 anos,
eu comecei a perceber algumas coisas, a ver vulto, sabe, umas coisas muito macabras. É E não mesmo? eram coisas positivas. Sim, não Hum. eram coisas positivas. E foi uma forma que Deus se utilizou para me mostrar que eu corria perigo, né? E que existem batalhas espirituais e que ele é real. E que da mesma forma que ele é real, o lado que a gente costuma negligenciar, né? A gente subestima muito Satanás e, enfim, também é real. Também é real. Uhum. Existe uma guerra por trás pela sua alma. Enquanto você não se render completamente a Jesus, você tá perdido. E eu tava perdida, porque eu não tava rendida a Jesus. E teve uma experiência específica que foi o que marcou a minha conversão, né? Que me fez mudar de caminho, mudar de rota. Que foi em uma noite específica, que eu acordei de madrugada e eu vi um espírito na minha porta. E eu não sabia que era um espírito. Eu cogitei todas as possibilidades possíveis. Eu achava que era meu pai, pra depois reconhecer que não era a silhueta do meu pai. Aí eu pensei, cara, é um bandido. Veio roubar aqui a minha casa. E depois perceber que não era um bandido, que na verdade era um espírito mesmo, né? E foi uma coisa muito macabra. Eu poderia detalhar mais, mas eu, eu não sei se eu conseguiria. Basicamente o que aconteceu, porque era como se fosse uma sombra, né? Uma silhueta. Você vai ver como macabro é. Como macabro foi. A Uhum. sombra se dividiu em três. Ô, louco. E a sombra do meio veio pra cima de mim, andando muito devagar, de forma assim, foi torturante, torturante. E eu só fazia gritar, gritar. E não era um grito tipo, tipo, eu achei que eu ia morrer. E eu sabia que eu não tava vivendo de acordo com o que Deus queria que eu vivesse. E eu pensei, putz, isso aqui é claramente Satanás, eu já morri e ele vai me levar pro inferno agora. Nossa, que experiência mais É, louca, cara. E daí o espírito chegou pra mim e pulou em cima de mim. E eu, como uma boa criança de 14, 15 anos, peguei a coberta e coloquei no meu rosto. Mas aí eu senti ainda o espírito segurando nos meus braços com muita força. E antes de eu conseguir cobrir meu rosto, eu vi os olhos ficarem extremamente vermelhos. E foi assim, uma experiência muito macabra. E até hoje eu não sei se foi real, sabe? Ou se não foi, porque eu dormia no mesmo quarto que a minha irmã, a gente dormia na mesma cama. Eu chacoalhei minha irmã, eu sentia ela. E, eventualmente, meus pais estavam na cama comigo, tentando me acordar e tudo mais. E minha irmã falou que ela sentia eu chacoalhando ela, mas ela não conseguia acordar. E meus pais falaram que quando eles correram pro meu quarto e da minha irmã, era tudo como se fosse um borrão. Porque eles tinham acabado de acordar com meus gritos, né? Uhum. E foi uma experiência muito macabra. Então, até hoje, eu não sei se foi algo real, tipo, aconteceu de verdade, tava na minha porta. Eu senti ele me apertando nos meus braços, né? Ou se foi só um sonho, mas de toda forma eu entendo que foi permissão do Senhor pra eu saber que aquilo ali é real, de alguma Uhum. forma, né? De que o reino espiritual é real. Uhum. E que eu precisava mudar, né? E que Deus queria ser meu amigo. E daí no outro dia de manhã eu tava caminhando pra escola junto com a minha irmã e eu tava falando justamente isso. Eu não sei se foi real, porque pareceu muito real, mas não pareceu, né? Parecia um Uhum. sonho. E na mesma hora que eu falei isso, o Espírito Santo falou no meu coração. E ele disse: Você chamou seu pai, sua mãe, você tentou acordar sua irmã, mas você não me chamou. E Uau. daí, nessa experiência, eu vi, né, que o que Deus queria era relacionamento. Uhum. E hoje, um dos meus maiores arrependimentos, é pensar, cara, se eu tivesse chamado Deus naquela noite, né? Mesmo que fosse um Uhum. sonho, se aquilo ali Uhum. fosse um sonho muito real. Se eu tivesse chamado Deus, né? O que é que eu teria visto, né? Uhum. Será que eu teria visto só o espírito mal? Será que eu teria Uhum. visto, sabe? Eu poderia ter visto algo muito melhor. Ah, Mas que eu show. entendo que meu momento de conversão, de verdade, minha conversão genuína, foi andando na rua com a minha irmã e o Espírito Santo bradando isso no meu coração. Né? Aquele ali foi meu momento de conversão. E eu sei que não é comum, né? Uhum. Até porque eu cresci num lar cristão e tudo mais. Mas a gente só se converte de verdade, né? A gente só muda nossa trajetória quando a gente entende quem Jesus é, a gente entende que ele quer ter um relacionamento com a gente e a gente se rende a ele. Então, é Daquele isso. dia em diante as coisas mudaram. Isso. Daquele dia em Ah, que diante. show, cara. Você tinha 14 anos. Tinha 14. 14 anos. Isso. Mal me pergunte quantos anos você tem hoje. 20. 20? Ah, fala, não. 20. Que show, É. cara. Que show.
Que massa, cara. E aí, depois disso, então, você começou a entender que esse era o Deus dos teus pais e você queria esse Deus para ser o seu Deus e as coisas foram avançando. Bom, quando foi que Isso. chegou o desejo de viver e se dedicar à missão? Começou pela MPC, começou pela igreja? Como é que foi essa decisão de dizer, cara, não, não quero mais dar aula aqui, eu quero me dedicar aqui? Como é que foi esse processo? Eu fico muito empolgada lembrando disso. Você estava lá, Will, você estava lá. Foi em julho do ano passado, no acampamento. Sério? Lá Sim, na reunião? Reunião isso! de líderes? Poxa, que legal. Isso, durante a reunião de líderes. Porque o Marcelo Gualberto, durante toda a semana, ele levantava um clamor, né? Ele fazia um momento de oração pra gente orar por novos obreiros, certo? E daí, basicamente, todos os dias a gente tinha esse momento de oração. E no primeiro dia eu orava e falava, Deus, levanta jovens. Senhor, eu não vejo mais gente da minha idade falando, eu vou largar tudo pelo Senhor, levanta, Senhor, jovens. E daí, tipo, no segundo dia eu já comecei a me incomodar. Já comecei a me incomodar. No terceiro dia eu já tava com raiva de Deus. Já tava, Uhum. Deus, porque o Senhor não tá levantando os jovens? Vamos, Senhor, faz a tua obra. E daí, depois eu comecei a perceber que não era normal. Não era normal. Eu tava sentindo esses incômodos todos. E Uhum. daí eu já tava, rapaz, e se Deus estiver me chamando? E se Deus estiver me chamando? E eu comentava com meu noivo, comentava com meus pais. E eles assim, ó, eu acho que é isso mesmo, vai orando aí, vai orando. Mas pra mim o dia decisivo foi o último dia que a Uhum. gente fez o acordo com o Senhor, né? E Ah, tinha lá legal. todas as cláusulas e teve aquele momento de intercessão. Aquele momento pra mim, nossa. E eu lembro que o Mongral, ele cantou Consagração. Consagração de Uhum. Aline Barros. E eu só fazia chorar. E eu sei que teve aquele momento de clamor que. Aquele momento de oração que era pra gente orar aleatoriamente, né? Se Uhum. entregando ao Senhor. E eu antes daquele momento, eu já tinha me entregado ao Senhor. Eu já tinha falado, Deus, tá certo, eu entendi. Eis-me aqui. Eu tô aqui. Me Uhum. manda. Eu já entendi que o Senhor quer jovens e que se eu tô incomodando nesse nível, é porque o Senhor tá respondendo essa oração por mim, Sim. começando por mim, né? E daí teve esse momento de oração e eu, nossa, que coisa linda, que coisa linda. E então naquele momento Deus falou, ok, eu tô lhe chamando pra trabalhar em tempo integral, mas não é agora, calma, calma. E daí 2 semanas depois, eu já tava de volta em Campina, já tava no planejamento semestral para dar aula. E no planejamento semestral, minha chefe, minha antiga chefe, que é cristã também, ela começou a falar umas coisas que faziam total sentido pra mim sobre viver de ministério. E ela Uhum. falando, quando eu era mais nova, eu larguei tudo, né? Eu larguei tudo e o Senhor cuidava de mim. E eu, nossa, que interessante ela falar sobre isso. E daí várias coisas aconteceram e naquela reunião já estava no meu coração, assim, que eu provavelmente só ia ficar até dezembro. Uhum. E Deus já estava deixando isso claro no meu coração. E tinha a própria viagem do GA, né? Uhum. Em outubro. E a minha chefe também falou isso. Ela disse, ó, o que eu tô fazendo por Sara agora, o que eu tô fazendo por Evelyn agora, ela vai viajar por 14 dias. Nenhum chefe dá esse tipo de liberdade, sabe? Uhum. Pra um funcionário. Não é comum. Mas a partir de hoje, eu não vou liberar ninguém para nenhum tipo de viagem, nem que seja o congresso da igreja. Eu não vou liberar sem ser por atestado médico. E Uhum. quando ela falou isso, eu pensei, cara, outra confirmação, porque em janeiro teria o treinamento de líderes. E eu tinha que ir pro treinamento de líderes por conta do programa de jovens líderes. Sim. E sendo que em janeiro também tem planejamento anual e semestral, Uhum. né? Uhum. Então não iria dar certo. Então era outra confirmação. E quando eu voltei para a escola para dar aula, aconteceu uma circunstância que eu tive que trocar de turma. Eu saí da posição de professora para estagiária e meu salário baixou. E daí Deus estava falando para mim, ó, eu já tô lhe preparando para a vida missionária. Se prepare, se prepare. E daí teve a viagem para Holanda em outubro por Uhum. conta desse programa de jovens líderes, que eu só fui com a cara e a coragem e eu vivi milagres financeiros mesmo, Deus providenciando tudo. E basicamente o segundo semestre
de 2023 foi Deus me preparando, falando: eu realmente estou lhe chamando para você sair do seu trabalho. Seja corajosa, eu quero que você dependa de mim. Eu sou seu chefe. Eu sou Uhum. seu chefe. Uau. E quando eu voltei da Holanda, a primeira coisa que eu fiz foi sentar com minha coordenadora e falar: então, eu estou aqui para pedir demissão. Aqui minha carta, vou ficar até dezembro. E é isso, Deus tá me chamando. E as meninas do trabalho também são cristãs, então elas super me apoiaram. Minha chefe me apoiou nessa decisão. Então, foi muito importante. E foi muito legal. Uhum. Muito legal. Como diz um livro, né, O Vinho Novo é Melhor, né? Eu não sei se você já leu esse livro, mas é sensacional. E ele diz assim, a esposa eu acho que é Robert Tong, alguma coisa assim, né? Ele diz que nós estamos na folha de pagamento de Deus. Nós, como missionários, estamos na folha de pagamento de Deus. Ele é o nosso patrão, né? Ele é o nosso chefe. E, meu, quem fica na folha de pagamento de Deus nunca recebe salário atrasado, entendeu? Então, recebe na hora certa, nunca passa necessidade. Eu tenho vivido isso, né, já desde 2017, né, 17 para 18. Então, Deus tem cuidado da gente, assim. Não que não dê uma vontade, às vezes, de voltar atrás. De desistir. Mas o Senhor tem cuidado de nós e isso tem sido muito bom. Sarah Evelyn, que prazer conversar contigo. Que bom, né? Conhecer um pouquinho da tua história. Me fala um pouquinho como é que foi essa viagem última missionária que vocês fizeram lá pro Maranhão, né? E junto com a Mackenzie, quem é a Mackenzie? Como é que foi esse processo de traduzir ela? Como é que foi tudo isso? Foi uma viagem de 5 semanas que não era para ter durado 5 semanas, era para ser menos. Ricardo Costa, não era pra ser assim. Não era para ser assim. Mackenzie é uma missionária canadense que está passando 6 meses aqui no Brasil, para quem não sabe quem é Mackenzie. Uhum. Ela está participando de um programa da MPC Canadá chamado Engage, que envia jovens missionários de forma voluntária para países diferentes de acordo com o perfil deles. E ela foi enviada para o Brasil e ela veio para Campina Grande. Ela passou essa temporada de janeiro trabalhando no acampamento da MPC na sede em BH e foi direto para Campina Grande, que é a minha cidade. E daí aqui em Campina a gente tinha 6, 7 pessoas que falavam inglês. Uhum. E a gente ficava revezando o processo de tradução. E como eu já sabia que eu ia fazer a viagem missionária para Tarrafas com ela, que ia durar mais ou menos uma semana e meia, eu dava mais oportunidade de tradução para outras pessoas, né? Porque ia ser só eu, no Ceará. E eu falava, foi não, Ceará, não eu falei abusar de Maranhão, mas mim. é Ceará que vocês Mas é foram. porque foi os dois mesmo. Foi os dois, entendi. Porque inicialmente eu só ia acompanhar ela no Ceará. Uhum. E a gente ia pra uma cidadezinha chamada Aurora, passar 2 dias, para fazer alguns trabalhos lá com a MPC local de lá. E depois a gente ia pra Tarrafas, passar uma semana fazendo Escola da Vida e o Capaz, né? Que são o Capaz é um programa de capelania, Escola da Vida, um projeto nas escolas, né? E basicamente o que aconteceu foi que a gente foi pro Ceará, foi incrível, foram tempos incríveis, e a gente começou a brincar com a possibilidade de ir pro Maranhão com ela. Uhum. Porque eles estavam falando que no Maranhão, provavelmente não teria gente pra trazer ela, porque tinha uma menina, uma voluntária de lá, mas ela trabalhava e, enfim, ia ser complicado pra ficar acompanhando Mackenzie sempre, pra ficar fazendo tradução. E Mackenzie ficava falando, nossa, como seria legal se você pudesse ir, né? Haha. E eu assim, nossa, eu também ia gostar. Haha. E Johnny, né, que é o líder do Nordeste 1, que no caso é o líder do Maranhão, Piauí e Ceará, ele ficava também tirando onda. Mas eventualmente a zoeira virou uma possibilidade real. Johnny. E Ei, a minha gente começou a parceira. orar. E aí a gente começou a orar e a gente falou, né? Se isso for do Senhor mesmo, ele vai abrir as portas. Sim. E vai enviar parceiros. E foi isso que aconteceu. E meus pais e Ana Paula, que é minha líder regional, e Gil, que é minha líder local, me abençoaram para ir. Uhum. E o Marcelo Galberto e a Nani, que além do Marcelo Galberto ser o diretor nacional, né? A Nani também está sendo responsável por cuidar da Mackenzie aqui. Então, eles também deram um ok.
Uhum. E Deus abriu as portas, enviou parceiros, eu pude ir pro Maranhão. Que Eu show, pude ir pro tia. Maranhão Que e eu legal. passei mais 3 semanas com eles, fazendo capelania escolar, fazendo capelania em casa de menores infratores também. E foi uma experiência incrível. Uhum. E foi muito bom conhecer a Mackenzie, passar esse tempo com ela. Eu fiz uma amizade muito forte com ela. Que A legal. gente teve um tempo muito difícil, assim, foi muito difícil pra gente se despedir. Uhum. Mas se Deus quiser, ela vai estar em janeiro, no acampamento. Ah, olha Então, isso é só, vai estar legal. novamente. Que show. E, enfim, eu vivi muito do extraordinário de Deus nesse mês. Uhum. Seja traduzindo para Mackenzie, ou seja fazendo trabalho de capelania, Uhum. vendo o agir do Senhor em São Luís, ou em Aurora, ou em Tarrafas. E foi incrível, foram tempos incríveis. E foi minha primeira viagem missionária de verdade, agora, né, enquanto Uhum. obreira voluntária. Então foi uma experiência incrível, muito, Que, muito linda. que show, Evelyn. E me diz o seguinte, como é que foi a viagem para a Holanda, né, lá no GA, né? Como é que foi essa experiência? Nossa, nossa! Eu não consigo colocar em palavras, não consigo colocar em palavras o que foi aquela viagem. Uhum. Mas, Faz uma como música eu sobre. falei, eu não sei se eu conseguiria, eu não sei se eu conseguiria. Foi muita coisa. Eu tirava onda com os outros jovens líderes que estavam lá, falando, gente, como é que pode? De manhã cedinho, se eu lavar meu rosto ou for tomar banho e o bafo, sabe? O calor do chuveiro bater no espelho, assim, o bafo enquanto eu tô escovando gente, sabe? Deixar o espelho manchado, o Espírito Santo vai escrever ali, ó, e eu quero que você preste atenção, eu tô falando isso, isso e isso, sabe? Tipo, era tão poderoso, tão impactante, que o Espírito Santo ele se fazia presente em todo momento, todo momento, do acordar ao deitar. E foi muito puxada a rotina lá, Uhum. foi muito, muito, muito puxada, as programações começavam Começou pela muito viagem, cedo. né? Sim, a viagem foi muito perrengue de avião. Eu nunca pensei que eu passaria por perrengues tão chiques quanto os que eu passei indo pra lá. Ficando, perdendo voo, por conta de conexão que a própria empresa fez, porque o voo tinha sido cancelado, aí eles remarcaram e ficou num horário muito próximo, sendo que o avião chegou atrasado, e nossa, foi uma complicação. A gente passou por muito perrengue. Eu acho que o GA começou antes do GA, de fato, Uhum. sabe? Antes da Assembleia Geral, antes da conferência, a gente já tinha dado início. A gente já estava se estressando antes. E eu lembro que Deus falou tremendamente comigo. Uhum. Nesse dia, antes da gente ir pro GA, antes da gente pegar o voo pra ir, e antes, enfim, que eles cancelaram o voo e a gente teve que ir pro hotel. Olha que perrengue chique. Uhum. Mas a gente foi colocado, assim, num nível de êxtase física que eu tava num estresse muito, 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 muito grande. E Uhum. eu lembro de ter chegado no hotel e ter lido a Bíblia a contragosto. Contragosto, assim, Uhum. eu não queria ler, não queria orar a Bíblia, não queria orar, não queria ler a Bíblia, não queria fazer nada. Uhum. E eu lembro de ter lido o Salmo 103, se eu não tô enganada. Uhum. Ou é o Salmo 40? Não tô lembrado. Mas que, acho que é o Salmo 40 mesmo. Que ele vai falar que Deus, ele escuta. Não, tem um verso específico que vai falar: e tu abriste os meus ouvidos. Uhum. E daí eu sempre li esse verso e entendia como se Deus estivesse falando, como se o salmista estivesse falando, né? Ok, agora eu consigo escutar o que o Senhor está querendo dizer, né? O Senhor não quer sacrifícios, o Senhor não quer nada disso, o Senhor quer que eu te escute, o Senhor quer relacionamento. Era isso que eu entendia. Isso é impactante por si só. Sendo que na NVI tem uma notinha de rodapé que eu nunca li antes. Que nesse abriste os meus ouvidos também pode ser traduzido como furaste minhas orelhas. Uhum. O que é interessante, né? Uhum. Mas é mais interessante ainda se você se lembra que no Antigo Testamento, furar as orelhas é fazer alguém de escravo. Uhum. E daí eu pensei, nossa, eu sou escrava do Senhor, eu sou serva do Senhor, né? E daí Deus começou a ministrar meu coração naquela madrugada, 4 horas da manhã. Começou a falar, eu quero você por inteiro, eu não quero só seu coração, não quero só o seu serviço. Mas Deus, isso né? é hora de falar comigo. Né? Eu não quero só o seu trabalho, eu Sim. quero até o seu corpo, eu quero que você caleje por mim.
né? E eu tinha andado no aeroporto, e o aeroporto de Guarulhos é muito grande. E estresse, e espera, e fila. Eu tava cansada. E foi um perrengue chique, mas eu tava muito cansada e muito estressada. E daí Deus falou comigo de forma muito severa. Ele falou: se você não aguenta um perrengue desses, se você não aguenta o calejar do seu pé num calçado confortável enquanto você anda no aeroporto com ar-condicionado, como é que você vai aguentar o que eu tenho pra você enquanto missionário, né? Como é que você vai aguentar os perrengues missionários, né? Se a gente fala quão formosos são os pés, né? Que levam as boas novas, como é que você, sabe, quer ir levar as boas novas se você não quer calejar os seus pés? Se você quer que tudo seja confortável, se você... Nossa! Pra mim o GA começou naquela madrugada. Tá no hotel e daí... top, né? Foi. E daí no outro dia a gente passou por esse perrengue de perder avião por conta de... enfim... Do jeito que a companhia aérea tinha marcado tudo errado e tinha dado muita coisa errada e a gente se estressou de novo, mas eu já tava mais tranquila. Porque Deus já tinha falado comigo Já na tava noite com a anterior. orelha furada. Sim, eu já tava com isso. E nesse mesmo salmo, é Salmo 40 mesmo, ele vai falar que os planos de Deus são maravilhosos demais pra gente contar, né? E eu já tava tranquila, eu tava, ok. E eu lembro que os jovens líderes a gente ia chegar um dia antes do evento e a gente ia passar uma noite em Amsterdã. E a gente já tinha comprado ingresso pra casa da Anne Frank. E a gente tava muito empolgado, né? Nossa, viagem, não sei o quê. E daí, por conta daquela madrugada, eu já sabia que Deus tava falando pra mim assim, ó, os planos são meus, não são seus. A viagem não é sua. Não é sua viagem para o seu ministério. Não é. É eu que tô fazendo isso, né? São os meus planos sendo realizados. Então, tava tudo dando errado e assim, gente, tá de boa. Eu lembro que teve um momento, tava todo mundo quase chorando de estresse. Eu acompanhei assim, tudo mas, no gente, Instagram. Nos stories. Eu falei assim, gente, então, Deus falou comigo ontem e o que Deus estava falando a viagem não é sua, não são seus planos. E daí eu falei tudo, sendo que ninguém queria escutar isso, porque quem é que quer escutar? Quem é que quer escutar uma pessoa certinha, assim, falando tudo certinho na hora de estresse, sabe? Ninguém. Então isso foi motivo de risos depois. Mas foi uma viagem abençoadora e cheia de experiências, assim, do início ao fim, do início ao fim. E todos os dias, assim, eu falava ao meu coração, né, que eu ainda não tinha pedido demissão nem nada, eu ainda tava com dúvida. Sim. Né? Mas todos os dias Deus falava assim: tenha coragem. É isso mesmo que eu tô falando. Vá. Eu tô lhe chamando pra ser missionária. É isso mesmo. Vá. Tenha coragem. Vá. E, nossa, foi muito legal, muito legal. Foram dias inesquecíveis e que me transformaram. E teve um dia específico, o último dia, porque sempre os últimos dias, não sei. Mas no último dia, teve um momento de oração com os jovens líderes brasileiros que estavam lá. Com Marcelo Galberto, com Carlinhos Veiga, com Gelson, com o filho do Paul Overholt, que é o... Qual é o nome dele? Eu esqueci. Bert. Acho que é Bert? Não tenho certeza. E daí eram, tipo, 4 gerações da MPC. 4! Sabe? E a gente começou a orar. E, tipo, nossa, pra mim foi uma confirmação de que Deus continua levantando gente pra obra dele. Amém. Deus continua levantando gente. Né? E isso tem que ser muito empolgante. Isso tem que impulsionar a gente, né? Quando a gente tá se sentindo desanimado. Deus continua realizando a obra dele. Né, da mesma forma que aconteceu com Paul Overholt aqui no Brasil, né, com o pastor Abraão, com Marcelo Galberto, Deus continua levantando os jovens, né, Deus continua levantando gente para a obra dele ter continuidade. E isso me encheu de esperança e de alegria. E isso me faz olhar para o futuro com muita empolgação. Né? Eu fico pensando, Deus está levantando pessoas como eu, está levantando o Caio, a Bia, a Flávia, e tantos outros jovens que eu nem sei quem são, né? Deus está levantando uma galera massa para fazer a obra dele no mundo, né? E que privilégio é ser parte da obra dele no mundo. Que privilégio. Nossa, eu fico muito empolgada. Muito legal. Que massa. Muito bom, Sara. Que prazer estar contigo, que prazer ouvir todas as experiências. E isso também tem uma galera que está nos assistindo, que é adolescente, que é jovem, que está em dúvida, o que vai fazer, o que vai ser. Cara, esse papo que a gente teve aqui, né, leva essa galera para um propósito, né? Leva essa galera para
para se entregar mesmo. Se Deus tá chamando, vai. Sim. E vai com medo, mas vai com Deus, mas vai. É isso mesmo. Então, muito bom. Evelyn, eu gostaria que você deixasse os seus canais, né, ali, como é que a gente vai te ouvir, como é que a gente vai te acompanhar. Fale um pouquinho aí, né? E a gente tá indo pro final, infelizmente, mas vamos ter outras vezes, né? Outras conversas. Ok, então, como eu falei no início, né, eu sou cantora e compositora e você pode encontrar as minhas canções em todas as plataformas digitais. Se você digitar Evelyn, né? Hevelyn. Meu Instagram é Sou Evelyn, né? Sou de ser e Evelyn, do jeito que eu falei ainda há pouco. Eu tenho um canal no YouTube também, que eu acho que é Oi, Sou Evelyn. Eu sou muito criativa. E é isso. Você tá no TikTok também, né? Eu acredito que sim. Acho que é Sou Evelyn 114. Sou Evelyn. Gente, esses links vão estar todos aqui na descrição do podcast. E, cara, você tem aí, né, uma vida pela frente, muita coisa para fazer, né, para o Senhor. Você tá aí, tá noiva, né, também. Então, muitas coisas por acontecer. Então, que Deus te abençoe. Minha oração é que o Senhor te conduza em tudo e que tu possa continuar sendo essa bênção. E eu gostaria que você deixasse um conselho pra galera aí da tua idade, galera mais nova, galera mais velha também, né? Eu bati no negócio aqui. Deixasse um conselho, né? O que eles poderão fazer para o Senhor, mesmo continuando nos seus trabalhos. Enquanto cristãos, né? Deus levanta a gente, onde quer que a gente esteja. Seja na escola, na universidade, no nosso trabalho, Deus não dá um ponto sem nó, né? Deus não dá ponto sem nós. Então, Deus quer usar a gente, independente de onde a gente tá. A gente tem que estar sensível à voz dele, entregue, né? Ao que ele quer fazer no mundo. Ele tem um plano, que é alcançar pessoas e transformar os corações dessas pessoas, ter relacionamento com elas. E a gente não pode se esquecer disso. A gente não pode se esquecer que quando a gente tá no trabalho, ou quando a gente tá estudando, ou quando a gente tá em missão, tudo é missão, tudo é missão. O mundo inteiro é o campo missionário, né? E se você por um acaso está sentindo um chamado específico para um lugar específico, massa, vai com tudo. Se Deus tá chamando você, é isso, cara. Deus quer trabalhar no mundo e te usar. Não é por acaso que você está sentindo isso no seu coração. E se você não sente nenhum tipo de chamado de sair do seu lugar, é porque você é chamado para ficar onde você tá. E ser usado por Deus onde você tá. Então, se permita ser usado pelo Senhor e vai com tudo. Tenha coragem e vá. Vai com tudo, mas vai. Vai com tudo, mas vai. Muito bom. Sara, aqui a gente sempre faz no final do podcast um movimento dizendo só, pense pro alto e haja pro alto. Vamos fazer junto, então? Vamos lá? Ok. Assim, ó. 1, 2, 3 e... O delay. Pensa pro alto. Pense... Vai lá, okay. Você faz então, vai lá. Pense pro alto e olhe pro alto. E haja pro alto. Ah, meu Deus, que frase. Vai lá. Ok. Pense pro alto e haja no alto. Isso aí. Pro alto. Pro alto. Sara, obrigado por esse tempo. Gratidão mesmo. Tá? Que Deus continue te abençoando em tudo. Um abraço para MPC Campina Grande, todos os nossos amigos aí, MPC Nordeste. E você que assistiu esse podcast, você gostou, você deixa seu like, compartilha com todo mundo. E vai ter mais momentos aqui com Sara Evelyn. Vamos marcar aqui, Sara, né, um momento, aí vai ter que ter uma palhinha, né? Vai ter que ter uma palhinha e tal. Pode ser. Beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau. Até o próximo podcast. Tchau. Valeu!